primeiro convidado dessa série de entrevistas que vão acontecer aqui. Canuto, o que é a vida, Canuto? Para você realizar o seu sonho, você tem que sair da sua rotina. Canuto, coragem é necessário. Acho que eu tenho um presente para você. Opa, eu gosto muito do Augusto Cury. Mas, Canuto, o que diferencia aqueles que só começam daqueles que realizam? Gente, como era previsto, é hora de pagar a dívida. A gente se comprometeu a trazer aqui uma série de entrevistas e com elas pessoas que vocês gostariam que passassem pela vida de vocês de alguma forma ou que vocês tivessem a oportunidade de conhecer um dia. Eu tô com uma delas aqui do lado. Eu tô com Vinícius Canuto, que tomei a liberdade de apelidar, mas o nome é muito maior. Talvez ao longo da entrevista a gente consiga pelo menos ter clareza do porquê que você escolheu o Vinícius Canuto ou se escolheu o Vinícius Canuto. Mas eu tô aqui do lado do Vinícius Canuto, ele que é nascido em Nova Lima, Minas Gerais, radicado nos Estados Unidos há 5 anos, pai de 2 crianças lindas, maravilhosas, que ele vai decidir se vai falar o nome aqui ou não pra gente, mas o que é mais importante além disso, pessoal? Ele cumpre à risca aqueles critérios com os quais nós escolhemos, que é de quê? De serem pessoas do povo, pessoas populares como a gente, mas que de alguma maneira ou de outra representam muito para a sociedade que nós queremos construir. São pessoas que têm ideais de vida, filosofias de vida, que querem construir uma sociedade melhor a partir de onde eles estão. Então, portanto, ele é o nosso convidado especial e, inclusive, o primeiro convidado dessa série de entrevistas que vão acontecer aqui. Eu espero que você se sinta honrado, porque nessa sua cadeira vão sentar várias pessoas e personalidades que eu não quero que de maneira nenhuma te intimide. Pelo contrário, se você está sentado aqui hoje, é porque um dia você se enquadrou nos nossos critérios, tá certo? Então, portanto, pessoal, eu quero que vocês conheçam e tenham a oportunidade de conhecer o Canuto, um camarada que a gente estava em viagem, não é isso, Canuto? E eu tive a oportunidade de conhecer esse lado artístico de um imigrante brasileiro e, sem mais delongas, eu quero que, para saber aqui, trocando em miúdos, eu quero começar te bombardeando. É assim que a gente começa. Bora. Canuto, o que é a vida, Canuto? O que é a vida? A vida é uma oportunidade de aprendizado. Tá bom. Canuto, o que é a vida? A vida é experiências particulares. Tá. Canuto, o que é a vida? A vida é sofrimento. Certo. Eu quero que você me diga o seguinte, Canuto, o que as pessoas precisam fazer para manter o foco naquilo que elas nasceram para ser ou fazer? Cara, primeiro de tudo é ter coragem. Coragem. Se você não tiver coragem... O que é coragem para você, Canuto? Coragem é sair da zona de conforto. O que seria a zona de conforto? É a sua rotina, cara. Para você realizar o seu sonho, você tem que sair da sua rotina. Eu trabalho, eu estudo, mas não é isso que eu quero para mim. Então, em algum momento da sua vida, você vai ter que interromper... Você falou de coragem, vamos avançar, porque esse é um papo que todo coach fala. A gente não, com todo respeito à sociedade dos coaches, etc, mas aqui a gente tem o dever de avançar mais nesse ponto e ser mais objetivo ainda. Canuto, coragem é necessário, eu acho que é a força motriz. Mas como que as pessoas devem fazer para que se mantenham no foco? Porque iniciar todo mundo começa. Verdade. Eu comecei com um bate-papo com você, olha, vou te entrevistar, eu vou bater um papo com você. Talvez você pensou, o cara falou da boca para fora, né? O cara é isso, o cara não sei o quê. Mas eu acho que quando você viu a mensagem chegando, o telefonema acontecendo, as coisas acontecendo, você viu, o cara tem coragem. Engatilhou. E agora o cara disparou, tô aqui na frente do cara fazendo uma entrevista e conversando com o cara. Então, ou seja, as coisas acontecem. Mas, Canuto, o que diferencia aqueles que só começam daqueles que realizam? Como que as pessoas se mantêm focadas para sair do ponto A e chegarem ao ponto B? Resiliência, cara. Com a galera lá de casa. Para você ver as coisas acontecendo, é resiliência. Projetos, sonhos, coisas que você idealiza para o seu futuro, é semelhante a uma semente. Por exemplo, você planta uma semente na terra, você vai lá daqui uma semana, não tem nada. Você vai lá daqui a 2 semanas, você não vai ver nada. Mas dentro da terra, a semente já germinou, está acontecendo coisas que você não está vendo. Então, sempre que você dá o primeiro passo, o segundo passo, você não está vendo, mas está acontecendo. O universo já está conspirando ao seu favor. Então, a gente... às vezes vou falar a gente, no total, incluindo todo mundo, as pessoas às vezes desistem dos projetos, do sonho, por não estar vendo resultados. Esse é o erro. A pessoa fechou a empresa porque não estava tendo resultado, desistiu do sonho porque não estava tendo resultado, aí eu postei um vídeo, não estava dando muito views, eu postei uma música, não estava dando muito views, e a pessoa vai desistindo, idealizando só o resultado.
Quando você valoriza mais o caminho, mais a caminhada, mais a experiência e não para, você pode ter certeza, é impossível de dar errado. Não dá errado, não dá errado. A persistência, continua persistindo, continua batendo naquela tecla, uma hora vai virar, uma hora vira. É comprovado cientificamente, quem insiste em algo, aquilo vai virar, vai dar certo. A pessoa que abriu a empresa e nunca desistiu, ela vai virar. O artista que sempre está ali, insistindo, está sempre buscando, sempre postando, sempre se reinovando, sempre tentando buscar, não deu certo por aqui, vou criar outra alternativa. Então isso é muito importante, cara. É nunca parar, nunca desistir, sempre caminhar. Sempre, não estou vendo resultado, mas uma hora vai vir, uma hora vai chegar. Esse é o segredo para tudo na vida. Nunca parar, nunca parar. Sempre continuar. Canuto, desde que eu te conheci, eu percebi que você tem um perfil muito estrategista. E eu acho isso muito bacana e é peculiar nas pessoas de sucesso. Entre tática e estratégia, que são coisas diferentes, né? Estratégia você define chegar no ponto B e tática é o que você vai fazer para que você chegue no ponto B. Você acha que as pessoas precisam ter tática e estratégia para alcançar os objetivos ou isso é conversa fiada, etc? Não. Primeiro de tudo é amor pelo que ela quer e precisa ter porque dependendo de qual seja a intenção, o desejo da pessoa, ela vai entrar no mercado. Que mercado? Por exemplo, se a pessoa deseja trabalhar com música, ela vai ter que entrar no mercado da música. Se a pessoa deseja trabalhar com negócios, abrir uma empresa de vendas online, vendas físicas, ela vai ter que entrar nesse ramo também. Então você tem que conhecer o terreno que você está caminhando. Não adianta nada eu escrever minhas músicas, eu postar meus vídeos, se eu não entender como que sobe uma música no Spotify, se eu não conviver com gente que faz música, se eu não correr atrás de uma pessoa que faz um clipe de qualidade, faz uma coisa profissional, eu tenho que conviver com o meio e subtrair tudo que eu preciso para aplicar no meu sonho. Você precisa ter estratégia, precisa ter planos traçados, porque senão não vira, senão você fica Você meio falou que de várias coisas ao mesmo tempo. Estratégia, network, direção, foco, tudo. Metas, tudo isso num combo só. Eu me lembro que isso foi a característica que mais me chamou a atenção na sua personalidade desde que a gente se conheceu. E a gente falou sobre alguns livros que tinham lidos, etc, etc. E um dos livros que você falou que não tinha lido, que eu cheguei a ler e falei, olha, você precisa ler isso, foi um livro que eu não sei se você está se recordando agora, mas de estrategista para estrategista. Acho que eu tenho um presente para você. Opa! Quero te presentear com a obra clássica, inclusive para quem não conhece, o Robert Greene, 48 Leis do Poder. De estrategista para estrategista, Obrigadão, 48 Leis do Poder. Tá aqui, Obrigadão. Prometi te entregar esse livro. E olha, foi na nossa primeira entrevista, na nossa primeira conversa, em coisas que nós conversamos dentro de um carro e que aquela conversa poderia ter se perdido no ar em algum momento. Tá aí 48 Leis do Poder. Espero que você estude. Quando eu falo de cabeceira agora. Faça bom uso dele e recomendo para o pessoal de casa também, que entende que o planejamento é fundamental para você alcançar as coisas. É verdade. Tá certo? É isso. E sobre o hábito da leitura, você tem alguma recomendação? Já vi que você defende educação. Cara, eu gosto muito do Augusto Cury. Augusto Cury. Clássico, cara, né? Pode ler sem medo, qualquer Sem restrição, dele. né? Sem restrição. Eu vou indicar um que eu li, que é Nunca Desista dos Seus Sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Já leu, Alex, isso aí? Nunca desista? Já leu, né, Alex? Alex balançou a cabeça. É muito bom, esse livro é muito bom. Esse livro te inspira muito. É um livro muito inspirador e eu recomendo esse para quem gostar do Augusto Cury, que não tiver lido ainda, é muito bom. Tem uma pergunta assim que eu pensei muito em te fazer ela, mas eu não vou deixar de fazer ela porque eu acho que isso serve na essência para resumir um pouco da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo. Porque eu tenho para mim que acho que a gente precisa reconhecer que a gente faz parte de uma parcela mínima da sociedade que ousa pensar, que ousa se colocar numa posição de muitas das vezes de sacrifício pessoal em prol do bem coletivo. Então nós temos que entender também o nosso papel na sociedade. Se hoje você pudesse dar um conselho para as pessoas que se encontram perdidas, você já falou de foco, disciplina, esse tipo de coisa, mas as pessoas que não conseguem se encontrar consigo mesmo para poderem se identificar,
com elas mesmas, muitas das vezes falta o amor próprio, etc. O conselho que você deixaria, assim, é muito jargão dizer isso se hoje fosse o último dia da sua vida, mas isso é muito forte. Que conselho que você deixaria para a sociedade tendo vivido só 31 anos, mas que são 3 décadas de existência? Cara, que conselho que você deixaria para a sociedade de forma ainda tão jovem? O conselho, ele tem que primeiro servir para mim, certo? Tem que partir de mim. Eu acho que o grande mistério da vida é você conhecer você mesmo. E eu acredito, aos meus 31 anos... Conhece-te a ti mesmo, a célebre frase. Isso. Eu considero que aos meus 31 anos, eu já entendi que muitas pessoas, acho que a grande maioria, elas morrem sem se conhecer a si mesmo. As pessoas não se conhecem. As pessoas não se respeitam, as pessoas não se perdoam, as pessoas não fazem aquele culto racional. E no final do dia, sabe, aquele final do dia, eu falo assim, cara, o que eu fiz de legal hoje? Será que eu magoei alguém? Será que eu poderia ter tratado pessoa diferente? Será que eu posso me retratar com aquela pessoa? Eu acho que quando você tem essa sensibilidade de ver o mundo, por exemplo, você tem que se julgar, mas não pode se julgar muito. Você tem que se perdoar também. É um equilíbrio. Você tem que julgar as coisas que você fez de errado, mas você não pode se punir. Porque tem pessoas que começam a se julgar pelos erros que cometeram e acabam entrando numa depressão, entendeu? E esse é um gatilho que... Esse é um gatilho. Então você tem que se olhar, mas com um olhar de poxa, assim como você pensa assim, por que fulano fez isso? Você tem que olhar para dentro de você e falar, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Ou por que eu me comportei dessa maneira? Então... Canoto, o nosso tempo é muito curto aqui, durante esse bate-papo. E eu acho que coisa boa é quando a gente sente que o tempo passou e que a gente ainda tinha mais coisas para conversar. Então vou aproveitar e explorar ao máximo a sua presença aqui e tentar extrair, porque parece que o bate-papo fica muito bom, inclusive na parte final da coisa. Canoto, dentro de tudo que você já falou, não existe receita de bolo. Se hoje você precisasse começar do zero, inclusive a sua trajetória de quando estava no Brasil, etc, etc. E você já fez muita coisa, há de se convir. O que foi indispensável para você ter feito e que hoje, se você começasse do zero, a primeira coisa que você faria era isso que você já fez ou que você deixou de fazer? Cara, acreditar em mim. Acreditar em mim. Igual a gente falou durante a conversa, ninguém tem obrigação de acreditar em você, cara. Acreditar em mim. Ter coragem e ousadia de abordar, perguntar, questionar, interagir. Tem muito entrevistador brasileiro, você de casa deve ter acabado de pensar que cara mal educado, interrompeu. Não, é porque é a nossa proposta, mas nós não vamos fazer igual aqueles clássicos apresentadores brasileiros que interrompem o entrevistado, não. Eu nem quero cortar a sua linha de raciocínio, mas eu quero que a gente percorra determinados universos que você está permitindo com que a gente fale. É como o rio, que não tem um curso certo, mas que vai navegar pelo melhor dos leitos, melhor das coisas. Tem um amigo meu, o Alex, lá de Fernando Storinho. Inclusive, um abraço pro Alex, lá de Fernando Storinho. Ele fala uma coisa assim, brincando, ele fala, sabe, a imprensa sempre vai falar. E aí, dessa forma carinhosa dele falar que a imprensa sempre vai falar, o que ele tá querendo dizer? Que as pessoas sempre vão falar. Você que foi alguém que teve que ficar alheio de determinadas coisas do mundo e desenvolveu técnicas contra quadros depressivos, esse tipo de coisa que você falou. Caminhada somos nós com nós mesmos? Ou faz sentido a gente dar tanta opinião para pessoas que nem significam muita coisa assim na nossa vida? É verdade. Faz sentido? Não faz sentido. Aqui mesmo a gente tá fazendo... A gente tem um exemplo aqui mesmo, por exemplo. A gente está num lugar cercado de pessoas. A gente poderia estar aqui com vergonha, talvez tímido, mas é o nosso momento. Estamos quebrando qualquer paradigma. Não importa, whatever, quem tá aqui, não vai fazer diferença para as pessoas amanhã. Elas não vão chegar em casa. Talvez elas possam chegar hoje na casa delas e falar assim, tinha 2 caras lá conversando, não sei sobre o que, e achei legal, ou eu achei estranho, não importa. 3 caras, né? O 3 Alex caras, ali. verdade. Então, o Alex tá com a cara de segurança, não tá, bicho? Olha lá. A gente tem que dar menos ouvido, cara, até porque as pessoas realmente elas não se importam, cara. As pessoas não se importam. As pessoas não se importam. Você acha que a gente supervaloriza a opinião das pessoas em relação a nós mesmos? Sim. Eu acho que esse é o grande erro do ser humano. Deixar de fazer porque alguém vai falar alguma coisa. Se você fizer, elas vão falar, e se você não fizer, elas vão falar do mesmo jeito. E é unânime isso, cara. A gente tem que enxergar somente a nossa visão, cara. A nossa visão. A gente tem que ter a nossa visão de mundo e, cara, não acrescenta nada, cara. Se alguém chegar pra você e dizer, poxa, achei legal o que você tá fazendo,
pô, legal, isso vai ser de bom grado. Agora, se a pessoa criticar você diretamente ou indiretamente, cara, não faz diferença nenhuma na sua vida. Pode ser irrelevante, né? Irrelevante, totalmente irrelevante. Até porque as pessoas criticam quando elas vê alguém fazendo coisas que elas não têm coragem de fazer. Isso aí também é, o cara tá fazendo isso. Pô, essa pessoa que tá falando, ela não fez nada. Outra coisa, não aceite crítica de quem não construiu nada. Não aceite conselhos de quem não construiu nada. A gente vê muitos críticos de plantão aí, né? Só crítico. Só os haters. Que não construíram nada, não fizeram nada, não estão construindo nada, não representam nada pra ninguém. Então essas pessoas são vazias, cara. Quem é feliz, quem tá na sua caminhada, reconhece quem está também na caminhada. E, geralmente essas pessoas, elas fazem parte do mesmo grupo, cara. Então, vencedores andam com vencedores, quem tá na correria anda junto, e tem as pessoas que estão dispersas pelo mundo que tem tempo para falar do outro. Eu penso isso, mano. Canuto, eu quero que as pessoas te conheçam não só pelas palavras, por pensamentos, mas por coisas que são reflexos da sua personalidade. Dizem que normalmente, quanto mais objetivo nós somos, nós conseguimos comunicar para as pessoas quem nós somos também, por inconsciente de quem nos ouve lá, cara. Né? Quem nos ouve, a nossa audiência que nos ouve agora. Canuto, uma cor favorita? Azul. Um lugar favorito? Minha casa. Um cheiro? Um cheiro... Cara, eu gosto do meu perfume. Gosto do perfume. Eu não vou perguntar qual é o teu perfume não, irmão. Tá certo. Mas, Canuto, o que você consegue visualizar que pode estar escrito lá no seu epitáfio? Cara, eu visualizo uma carreira, eu visualizo a minha família bem, eu me visualizo viajando bastante e me visualizo conhecendo muita gente, cara, e ajudando muita gente também. Eu quero ter para poder ajudar e quero ser, de certa forma, não exemplo, mas de certa forma referência ou a luz para alguém, cara. Eu preciso e tenho essa necessidade de ser luz para alguém, cara. Perfeito, não sou, nem nunca vou ser, tenho os meus erros, vou conviver com eles por toda a minha vida, mas se eu puder ser exemplo ou puder ajudar alguém através do que eu falo ou através do que eu faça, pra mim eu tô feliz, cara. O que você tá fazendo, Canuto? Para não ser repetitivo, mas estou sendo. Desde o momento que a gente se conheceu, eu senti que ali tinha um brilho, tinha uma luz de alguém que não só pensava como eu, mas pensava com centenas de milhares de pessoas que também querem mudar o mundo, a sua forma de ser e a sua forma de fazer. Você escolheu a arte, escolheu a poesia, escolheu a música para falar com as pessoas, para se comunicar com as pessoas. Aquele mesmo garoto que sentiu os aplausos, a vibração dos aplausos, é o mesmo cara que conversa aqui comigo hoje diante das câmeras. E pode ter certeza que, de uma forma ou de outra, existem pessoas que estão te aplaudindo lá do outro lado da câmera agora, por saber te conhecer desde a infância, ter tido e visto você ter coragem de vir num bate-papo com um cara que muitas vezes você conheceu ontem, mas que teve coragem e disponibilidade para vir aqui conversar com a gente. Sim. Coragem de participar de um projeto inovador como o nosso, de conversar com pessoas comuns, mas que são verdadeiras grandes personalidades que muitas das vezes o mundo deixa de conhecer. Por quê? Porque não faz parte de um jogo ou de um métier. E hoje você esteve aqui com a gente. Você demonstrou honra, força, coragem e, sobretudo, determinação. E o que é maior ainda, você contribuiu para um tempo e para uma sociedade em que determinados valores, como o bem-estar pessoal, os interesses próprios, sempre são levados em primeiro lugar com relação aos interesses, né, da coletividade. E hoje você demonstrou muita generosidade, não só com sua presença, mas com todas as palavras que foram ditas. Canuto, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós é quem agradecemos, e eu tenho certeza que hoje, depois desse bate-papo, me ficou uma certeza. Vale a pena acreditar nas pessoas e continuar construindo aquilo que no dia a dia nós falamos. Fraternidade, solidariedade e igualdade devem ser os ideais que devem balizar as relações humanas. Muito obrigado por ter estado com a gente. Eu agradeço. Valeu. Tamo junto. Valeu, muito obrigado.